Já rolou? Então, gente, olá, eu sou a Aline Calisto, sou médica ginecologista e estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi como segunda tesoureira do board. Então, a função desse vídeo é ajudar a gente a entender o que vem no relatório financeiro, porque afinal de contas a gente aprova isso, né? Todo associado aprova isso na Assembleia Geral. Só que é um relatório com um zilhão de coisas que a gente que não é da área do financeiro não faz a mínima ideia do que é, a gente fica ali meio constrangido, aprova porque, né, a gente gosta das pessoas e não entende nada do que está aprovando. Então a ideia era que, bom, a Tati, que é a primeira tesoureira maravilhosa, ela entende pra caramba disso, a Michelle, a nossa, né, cooptada incrível, fica eu aqui no meio do caminho entendendo delas as coisas para passar para vocês e explicar isso de forma traduzida, né? E aí eu tô aqui com a minha colinha no computador, tá? Porque a gente fez bonitinho a descrição mais de sigla e do que significa os termos. E vocês têm um vídeo aí pra ver e rever, eu vou usar então da minha colinha. Então, ó, o primeiro tópico é como que a gente planeja o financeiro, né? Que é gasto e arrecadação. Então, o primeiro termo que é bom a gente saber é o tal do budget, né? O que é o budget? É o orçamento anual. E aí ele é elaborado pelo executivo e é aprovado anualmente pelo board. E no meio de todos os anos tem o MTR, que é o Midterm Review, que aí o executivo, né, cada time do executivo, as diretorias, né, captação, advocacy, Bramu, RH, eles fazem, né, cada time me faz o seu orçamento. Isso gera o todo e isso é apresentado / discutido, né, com o board, porque a gente tem que fazer parte do ver se isso realmente está dentro do que são princípios MSF e para ver se está seguindo o tal do RSA, que a gente vai ver lá no final do vídeo o que é esse tal de RSA. Bom, então isso é como a gente planeja e aí como a gente arrecada. O termo, né, da arrecadação tem tanto o private income e o institutional income. Então, os dois podem ser tanto doação regular quanto ocasional. Então, private income tem pessoa física ou jurídica. Então, a empresa, ela também entra como private income. E o institutional income, ele entra como de governos, de outras ONGs, mas que no Brasil a gente não tem, então, mas isso vai aparecer ali no relatório. E aí, aqui também, como a gente arrecada, entra um termo maravilhoso, eu vou escrever pra vocês, porque a primeira vez em que eu ouvi, eu pensei, é de comer ou de passar no cabelo? Não. Tá bom. O ROI. O que é o ROI? Significa, é uma sigla em inglês, que é Return of Investments. Então, a ideia ele é um índice que calcula o custo da captação de recurso. Ou seja, eu comparo, e aí cada escritório tem o seu ROI, que significa que eu gasto X, mas eu gasto em captação, ou seja, eu gasto em divulgar MSF, em chamar as pessoas para doarem para a MSF. Então, eu gasto, mas isso vai significar um retorno de dinheiro. Então, por isso é que chama Return of Investment. Eu gasto, mas eu gasto para ter retorno também de dinheiro e de mais, né, dinheiro. Então, quanto maior o ROI, melhor no sentido de que eu gastei e eu arrecadei a partir desse gasto percentualmente muito mais. Cada escritório tem o seu. Ter um ROI alto é muito lindo, maravilhoso, mas a gente tem que ter cuidado também para não comparar, por exemplo, então o escritório do Brasil é muito pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos o ROI é muito maior. Mas aí a gente tem que ver quantos anos esse escritório tá, em que sociedade, em que contexto econômico esse escritório tá. Então isso tudo não dá pra gente, né, contrapor os ROI assim, o meu é pior porque é menor. Não, mas a gente precisa sempre acompanhar o ROI em relação ao nosso próprio ROI. Então é muito melhor pra gente, né, comparar com a gente mesmo ao longo do tempo do que com outro lugar. E como a gente gasta então, porque isso é como a gente arrecada, né? Com relação a gastos,
sempre MSF segue uma premissa básica, que a gente chama de compromisso do Social Mission, que é que pelo menos 80% de tudo que a gente arrecade financeiramente tem que ser gasto no Social Mission. E aí o que é o Social Mission? Ou seja, é o que a gente divulga, né, para as pessoas, que a gente faz, né, que é ajudar os pacientes, salvar vidas, né, na coisa mais bonita de ser dita. Mas é isso, assim, a missão social de MSF, do que a gente tem de gasto, 80% tem que ser com isso, o que é muito diferente, né, de outras instituições. Então isso é uma coisa que a gente, enquanto, né, MSF, a gente se orgulha muito. E atualmente a gente está em cerca de 83%, ou seja, a gente está na meta. Acho que é legal explicar, Aline, quais são os gastos no Brasil que entram aí. Ótimo. Então, o que significa, né, Social Mission aqui? Os gastos em Social Mission. São atividades fim, então, que são ligadas diretamente a esse objetivo final que é da organização. Então, entra gasto com Bramu, com a comunicação, com a advocacy, com contribuição para a campanha de acesso a medicamentos, a contribuição que a gente faz para o DNDi e para recrutamento. Então, isso tudo, né, assim, não é só se gastar no terreno que é Social Mission. Não, é tudo que está ligado diretamente à nossa missão fim. E aí tem lá na tabela, né, do financeiro, naquela planilha de Excel, que eu aprendi a mexer até no Excel, gente. Então, Other Expenses, vai estar lá escrito, é tudo o que não é a Social Mission. Então, entra, que são atividades meio, né, entra captação, administração, o associativo e a contribuição para o escritório internacional. Então, isso é Other Expenses. Bom, e aí vai ter na planilha também um outro termo que é Allocation Private OCB. O que significa isso? É a contribuição que a gente faz para o CB. Ou seja, é o que a gente não gasta aqui no Brasil, no escritório, a gente transfere para o CB porque ele é nosso centro operacional. Então a gente dá para o CB porque é o CB que vai gastar isso em terreno. Então, por exemplo, no projeto de Roraima aqui no Brasil, não é o escritório aqui do Brasil que manda o dinheiro para lá. A gente, enquanto escritório, reporta esse dinheiro para o CB e o CB é que reporta esse dinheiro a partir da célula para o terreno. Então, isso é de forma mais organizada. Então, isso é o que a gente chama Allocation Private OCB. E aí, outro termo que vai aparecer, outros dois termos que são legais a gente saber, é o HQ Expense, que é Headcore, né, Michelle? Então, o HQ Expenses, nesse termo são somadas todas as despesas de escritório. Então, elas não são consideradas, assim, nesse termo, não são consideradas o montante de recurso que vai para o CB. Então, HQ Expenses é o que a gente não manda para o CB para ser gasto em projeto, é o que a gente gasta aqui no escritório. E o HQ, bom, aí dentro do HQ, a gente tem o HQ por si só e o que a gente chama de HQ Non-Fundraising. Por quê? Porque o gasto com fundraising é infinitamente maior do que nos outros departamentos. Isso se justifica pelo fato de que isso aqui que faz a gente ter o nosso budget, né? O que faz a gente ter o dinheiro para as missões e para os projetos. Mas como isso é muito maior do que cada um dos outros lugares aí que a gente gasta no escritório, a gente separa o HQ por si só e o HQ não fundraising, que é uma forma mais fácil da gente ver. Porque, por exemplo, aí lembrar do ROI, se eu aumento o meu gasto com fundraising e for bem gasto, de forma pensada de que esse gasto aqui vai aumentar muito percentualmente o que eu recebo de doação, o meu ROI vai melhorar.
Então, não necessariamente eu preciso o tempo todo pensar em diminuir esse gasto aqui. Porque esse gasto aqui não é social mission. Mas ao mesmo tempo, né, porque ele não é gasto diretamente no objetivo MSF de cuidar de pessoas. Mas é um gasto que eu vou gastar para ter mais dinheiro para poder investir na social mission. Então, se eu aumento meu fundraising, não é de todo ruim, desde que eu melhore o meu ROI. Aí por isso é que isso aqui tem que ser separado, porque isso aqui aumentar, o HQ não fundraising, esse a gente tem que lutar muito para sempre ser mais baixo. Porque esse é o gasto ali do dia a dia, né, do escritório. Precisa ter, porque tem que funcionar, tem que existir. Mas isso aqui é o que a gente tem que lutar sempre para ser enxuto. E o HQ, né, que é o fundraising, esse sim a gente tem que ficar de olho, mas é um de olho que tudo bem a gente gastar, se for um gasto que vai melhorar a minha arrecadação, então vai melhorar o meu ROI. Gente, juro, eu aprendi tanto esse ano que duraria. Então, e aí o que a gente vai fazer agora? Um outro termo, que é o tal do RSA. Atualmente a gente está no RSA 3 e esse ano a gente está pensando já o próximo, que vai ser o 4. Cada RSA que significa Resource Sharing Agreement, é exatamente isso, assim. É um acordo que o movimento faz como um todo a gente se compromete a gastar X. Então, esse RSA, ele serve a cada 4 anos. Então, a gente pensa cada RSA para 4 anos. Mas a cada ano a gente revisa, assim, a gente tá fazendo o que o RSA, o que a gente falou no RSA, né, que a gente ia fazer, a gente ia gastar. Então, está de acordo, nossos gastos estão de acordo com o que a gente acordou que faria no RSA. Então, a ideia se o escritório arrecada mais ou tem um budget, né, de mais arrecadação ou de menos gasto, se o meu saldo é positivo e um outro escritório, por algum motivo, teve um saldo negativo, esse escritório ele não vai ter que fechar projeto, que não cumprir com os pacientes. Então, se esse escritório ficou mal de grana, um outro escritório tem a obrigação de ajudar. Então, isso é o que faz a MSF ser um movimento unido, porque não é deixar um escritório lá que por algum motivo não conseguiu deixar que isso faça projetos fecharem, porque a gente tem diferentes centros operacionais, a gente é MSF. Claro que a gente vai ver por que não deu certo, por que não fechou a conta, por que você precisou de grana, mas não é ao mesmo tempo, se vira aí e fecha o seu projeto, que o meu projeto vai ficar. A gente é um grande projeto MSF. Acho que é legal falar que isso é feito no nível das OCs, né? Exato, isso não é no Brasil, né? A gente participa, então o tempo todo a gente, enquanto executivo, o board está atento ao RSA, que já foi acordado para aqueles 4 anos, e no que vai pensar do próximo também, mas isso é em nível internacional, né? Dos centros operacionais. A gente, enquanto escritório, faz parte, mas é só parte. E acho que é isso, gente. Obrigada, até a assembleia!